Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar ainda no capítulo 3, né? Só que a gente vai entrar no tema sobre o povoamento da terra, né? Se realmente foi Adão e a Eva, né, que povoaram a terra. E também a gente vai, dentro do capítulo 3, né, tá o tema sobre a diversidade das raças humanas, né? Que é onde a gente vai estar abordando aqui, são três perguntas, se eu não me engano, é a 51, 52, 53, ou a 52, 53, 54 do Livro dos Espíritos. Tá? Eu deixo depois nos comentários os números da pergunta certinha ou no título do vídeo, porque na verdade de cabeça agora eu não vou saber. Beleza? Então, a gente vai estar abordando esses dois temas, tá? Então eu espero que eu consiga explicar de forma que vocês consigam compreender de forma fácil. Beleza, pessoal? Então, bora lá começar o vídeo de hoje. Na primeira pergunta sobre o povoamento da Terra, Allan Kardec ele questiona para os espíritos se a espécie humana realmente começou com um único homem. E os espíritos responderam que não, né? Que aquele que a gente chama de Adão, na verdade, não foi o primeiro e nem o último homem a povoar a Terra. Então, hoje em dia, eu acredito que está muito claro que não foi Adão e a Eva, né, que geraram a humanidade. Esses nomes eles acabam simbolizando as raízes do povoamento da Terra. Adão como o germe primitivo e a Eva como um elemento que chegou depois da Terra resfriar, né, no ponto de fecundação. Né? Quando a Bíblia ela fala sobre Adão e a Eva, a gente percebe que é de uma forma alegórica, né? Porque na própria Bíblia fala que Adão e a Eva ela teve Caim e Abel. Caim acabou matando Abel, né? Pela inveja, né? Pelo ciúme que ele tinha, que Deus amava mais Abel do que Caim. Depois que Caim ele matou Abel, ele foi habitar uma outra terra que era chamada Nod. E lá ele conheceu a sua mulher, né? Que deu à luz ao seu filho que se chamava Enoque. Então, onde surgiu essa mulher, né? De Caim, né? Então, o Chico Xavier ele falou isso no programa Pinga Fogo, né? Quando passou na Rádio Tupi, né? TV Tupi. E tem esses vídeos até hoje, né? E o Chico Xavier deu exatamente essa resposta em uma das perguntas que fizeram para ele. Né? Então, como que pode Adão e a Eva eles terem povoado a Terra sozinhos, né? Se Caim ele fugiu para Nod e conheceu a sua mulher numa outra terra, né? Da onde que surgiu essa mulher? Então, a gente percebe que a Bíblia em si ela foi escrita de forma alegórica, né? Ela foi escrita de forma simbólica. E hoje a gente sabe, né, que o surgimento do homem no planeta Terra foi de forma coletiva. Né? A nossa ciência já sabe isso, porque hoje a gente tem registro de homens em várias partes do planeta. Quando a América ela foi descoberta, já existiam as pessoas vivendo na América, né? Lá não estava abandonado. E essas pessoas elas tinham seus hábitos, né? Já conheciam a flora, já tinham casas, né? Não como as casas que a gente conhece hoje, né? Mas eles já tinham essas casas, né? E viviam já da pesca. Então, eles já viviam em conjunto, né, dentro de leis que aquele grupo de povos criaram, né, para poderem viver dentro de uma harmonia. Então, nas últimas perguntas, né, para quem já leu o livro dos Espíritos ou está acompanhando aqui essas perguntas, essas explicações dessas perguntas que eu estou fazendo aqui no canal, a gente viu que seres superiores sempre acompanharam a evolução da espécie na Terra, né? Não só da espécie humana, mas de tudo. Seres superiores sempre foram controlando, né, as espécies que foram surgindo na Terra. E esses seres, juntamente com o nosso Cristo, né, que é o Jesus, né, Cristo planetário, ele organizou meios e condições para que o homem ele surgisse na Terra. Então, essa ideia de Adão e Eva, na verdade, é uma forma simbólica, né, para poder explicar para um povo que ainda não conseguia compreender, né, as coisas atuais, né, sobre o espírito, sobre reencarnação, né, e essas coisas mais. Só que, infelizmente, até hoje tem gente que continua acreditando, né, que os seres humanos surgiram apenas de um casal. Né? Infelizmente, o ser humano tem ele começa a enraizar a sua cultura, né? Eles não são adeptos a mudanças assim tão fáceis, né? Até o Moisés, quando surgiu na Terra, né, depois de Jesus, veio em seguida dar continuidade nas leis que ele trouxe. Essas novas leis foram rejeitadas, né? Então, os homens eles têm uma dificuldade, né, de
de estarem renovando, né, os seus conhecimentos em si, né? Difícil de estarem mudando o que ele já se adaptou. Né? Então, isso acaba mostrando um pouco da nossa limitação, né, da nossa capacidade de evolução. Porque a doutrina espírita, ela acabou trazendo, né, com o tempo, uma interpretação para as coisas, para tempos atuais. Né? E muita gente acaba até julgando, né, o espiritismo e tudo mais por causa disso, né? Estão enraizados na palavra de Jesus, né? Apesar de não seguirem, né, as palavras de Jesus, mas eles acabam enraizando na palavra de Jesus, né, e não percebeu que o próprio Jesus falou que ia mandar o Consolador, né, para dar-se continuidade no que ele tinha começado a passar para a gente. E conforme a gente vai evoluindo cada vez mais, né, muitos segredos eles vão sendo desvendados, vão sendo revelados para a gente. Já na pergunta 51, Allan Kardec questiona se a gente pode saber em que época viveu Adão. E os espíritos responderam que foi há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? Então foi algo em torno de 6.000 anos atrás. Só que a gente viu na resposta anterior, né, que Adão em si é um nome simbólico. Né? Ele não representa um ser específico. Né? Então Miramês, né, nas perguntas comentadas do Livro dos Espíritos, fala que a gente pode considerar Adão sendo uma raça, né? Não como um ser primário, né? Um ser que deu origem ao homem, mas sim a raça que deu a origem. Né? E essa raça adâmica, né, no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, explica que a raça adâmica são as consideradas as raças dos seres que foram exilados de Capela, né, que foram expulsos de Capela pela sua má conduta durante aquele período. Milhões de espíritos, né, que foram exilados de Capela acabaram parando aqui na Terra. Né? Então, isso tudo ocorreu há cerca de 6.000 anos antes, 6.000 anos atrás. Então, a gente vê que a história ela vai se repetindo ao longo do tempo, né? Como há 6.000 anos atrás acontecia em Capela, hoje está acontecendo aqui na Terra, né? Onde milhares de seres aqui que não estão conseguindo acompanhar a evolução, né, do planeta, a evolução das pessoas, né, que estão progredindo de forma mais rápida do que as outras. Essas pessoas que não estão conseguindo acompanhar, elas vão ser convidadas a se retirar do planeta para poder reencarnar em outro planeta, né? Um planeta mais primitivo do que a Terra atualmente. Então a gente vê que realmente tudo se repete. Né? Então imagine daqui a 6.000 anos, né, no ano planeta Quiron, se for realmente no planeta Quiron, ou Quiron, não sei como pronunciar exatamente, mas as pessoas vão estar lendo livros, né, que vai estar falando sobre os exilados da Terra. Né? Então quem foram os exilados da Terra? A gente. Quem sabe não é a gente que vai para lá, né? A gente não sabe se a gente vai continuar encarnado aqui na Terra ou se realmente a gente vai ser exilado da Terra, né? A gente só vai saber isso quando a gente desencarnar. Então, daqui a 6.000 anos, talvez, lá no planeta Quiron, vão ser a gente, né? Talvez até os médiuns, né? Que vão estar passando essas mensagens, né? Mas só que a raça adâmica, ela não foi a única que veio para cá, né? Vieram outras raças também de outros planetas. Né? Mas por que se existiam tantas raças, por que a Bíblia ela só fala de Adão e a Eva? Isso porque a raça adâmica ela teve uma missão civilizatória na Terra. Eles estão associados aos povos que deram origem às grandes civilizações, né? Como a civilização da Suméria e a civilização egípcia. Já na pergunta 52, a gente já vai começar a entrar no tema sobre a diversidade das raças humanas. E Allan Kardec ele acaba perguntando, né, de onde provém a diferença física e as diferentes morais, né, que distinguem as raças humanas aqui na Terra. Da onde vem as diferenças, né, em tonalidade de pele, né, os traços faciais, a altura, os diferentes comportamentos, né, os diferentes valores, entre outros específicos. E os espíritos responderam, né, da vida, do clima, dos costumes. Né, e é por isso que dois filhos de uma mesma mãe, né, criados de formas separadas um do outro, eles acabam sendo educados de forma diferente, né? Eles acabam não tendo nada semelhante. Quando a gente fala sobre a moralidade deles, né? Fisicamente eles podem ser idênticos, mas o lado moral deles podem ser diferentes, né? Porque eles foram criados de forma diferente. Miramês fala que toda diversidade que a gente encontra na natureza, ela acaba mostrando um pouco sobre a inteligência soberana de Deus, né? E a diferença que a gente encontra nos corpos físicos vem da vontade de Deus. E essas diferenças a gente não só encontra nos seres humanos, né? A gente encontra em todo o plano físico.
A gente encontra também entre os animais, entre os vegetais e também entre minerais. Essas diferenças não são acidentais, né, ou biológicas, elas são propositais, porque tudo faz parte de um plano superior, né, que faz com que a gente consiga um progresso na nossa evolução espiritual. Um exemplo claro são as pessoas que nascem com a pele preta. Nos dias de hoje, infelizmente, a gente ainda acaba encontrando, né, muitas pessoas com preconceito com isso. Não quero tocar no assunto de quem ofende, mas sim de quem é ofendido, né, com os preconceitos. Mas quem falou que numa vida passada, essa pessoa que sofreu preconceito, né, ela não estava no papel do ofensor, que nessa vida acabou decidindo encarnar com uma pessoa de pele preta, né, ou com uma orientação sexual diferente da nossa, ou até mesmo um homem, né, que considera uma mulher sendo um ser inferior, né? Quem sabe numa próxima vida, né, ou nessa vida atual, essas pessoas nasceram na pele dessas pessoas que a gente tinha um preconceito na vida passada, né? Porque eu acredito que nada como sentir a dor na própria pele para a gente curar dessa doença do preconceito, né? Porque não é normal no século que a gente vive hoje as pessoas ainda terem esse preconceito umas com as outras, né? Eu acredito que cada vez mais vai diminuindo pessoas com esse preconceito, né? Porque a evolução do nosso ser, ela é gradual para todo mundo, né? Então, o espiritismo ele mostra para gente que a pessoa que hoje tem um preconceito, na próxima encarnação dessa pessoa, essa pessoa ela vai estar vindo como vai ser a pessoa racista, a pessoa vai vir encarnada numa pessoa com a pele preta, né? Se a pessoa acredita que uma mulher seja um ser inferior, na próxima vida ele vai encarnar como sendo mulher, né? E assim vai, até essa pessoa conseguir superar essa barreira que existe nela, né? Então, essas diferenças de classes, de raças, né, de opções sexuais, faz tudo parte do nosso progresso espiritual, né? Não estou mostrando que a pessoa que nasce com isso, com aquilo, são inferiores, né? Mas falando do julgamento que as pessoas elas acabam passando durante a encarnação. Só que para a gente que acredita na reencarnação, né, e ainda comete um julgamento desses, a gente tem que tomar cuidado, porque amanhã vai ser a gente que vai estar na pele dessas pessoas que estão sendo julgadas. E quando a gente acaba analisando a reencarnação, né, por esse ângulo a mais, né, com as diferenças físicas e morais, a reencarnação ela acaba sendo muito bonita, né, muito útil no nosso progresso, né, na nossa evolução. Que nada como sentir na própria pele a dor do outro para a gente poder superar esse problema que a gente tem, né? Então, Miramês ele explica que quando a raça humana ela encarnou pela primeira vez na Terra, né, antes de encarnar, a gente teve um preparo no mundo espiritual, né, como as características adequadas, né, para encarnar em um determinado continente. E depois de encarnado, as pessoas elas acabaram desenvolvendo ainda mais, né, as características típicas daquele ambiente. Então, esses espíritos, além de terem já trazido certas qualidades e adaptações do mundo espiritual, a vida no novo ambiente, né, ela acabou também contribuindo para fortalecer essas características. Como qualquer estudo, primeiro a gente tem a teoria e depois a gente entra na prática, né, e é na prática que a gente realmente aprende, né, igual quando a gente vai tirar a carta de condução. A gente tem aquela 1 ou 2 semanas, não sei quanto tempo atualmente são, né, de aulas teóricas, para depois a gente entrar na prática, né, depois a gente realmente ligar o motor do carro e sentir como quer dirigir, né? E é na prática que a gente vai realmente aprender a dirigir, né? A gente vai cometer erros, a gente vai sempre vai deixar o carro morrer ou vai fazer alguma besteira no trânsito, porque a gente não tem aquela prática. E como funciona também a nossa primeira encarnação aqui na Terra. E na pergunta 53, Allan Kardec questiona se o homem ele surgiu em muitos pontos do globo, né? Será que o homem surgiu em vários pontos geográficos da Terra ou ele surgiu em um único ponto? E daí ele acabou se espalhando pelo resto do mundo. E os espíritos em si falaram que surgiu em muitos pontos do globo, né? E em períodos diferentes, né? Então não foi tudo ao mesmo tempo. E essa diferença de região e de épocas distintas foi que acabou dando origem a diferentes raças, né? Diferentes características físicas e também culturais. E depois que essas diferentes raças elas foram se conhecendo, né, e se multiplicando através da afinidade, elas foram surgindo novas raças,
né? Mas não é por serem raças diferentes que foram seres humanos diferentes, né? A diferença em si estava na cultura e nos traços físicos, né? Mas todo mundo era seres humanos iguais. E na mesma pergunta, Allan Kardec ele volta a questionar, né? Se essas diferenças elas acabam construindo em espécies distintas. Então ele está perguntando aqui se essas raças, né, que foram surgindo fazem parte de espécies diferentes de humanos. E os espíritos falaram que certamente que não, né? Todos são da mesma família. E Miramês fala que as diferenças das raças, elas não fazem as espécies distintas, né? Diferentes. Da mesma forma que, que os diferentes tipos de laranja, eles não fazem frutas diferentes, né? Elas continuam sendo laranjas. As raças, elas não foram criadas para poderem viver isoladas, né? Elas foram feitas para se misturarem, para poder se cruzarem, né? E acabar criando um respeito, né? Uma fraternidade entre todo mundo. Os homens, eles podem ter surgido, né, em diversos pontos do globo, mas em espírito ele não muda nada. Somos todos filhos do mesmo Deus, né? E somos criados todos da mesma forma. E na pergunta 54 e última aqui desse capítulo, Allan Kardec questiona se pelo fato da gente não proceder de um único indivíduo, a gente deve considerar a ideia de que somos todos irmãos. E os espíritos falaram que todos os homens são irmãos em Deus, né, porque são animados por espíritos e tendem para o mesmo fim. A gente geralmente tende a pensar que a gente é só esse ser encarnado, né, não mais que isso, né? Então, a gente não consegue desvincular o espírito da carne, né? A gente não consegue pensar que somos seres espirituais passando por uma experiência na carne, né? Então, nosso espírito, nosso eu, a gente acaba vindo todos da mesma fonte que é Deus. E é por isso que os espíritos falaram, né, que somos irmãos em Deus. A diversidade das raças, ela não impede a nossa irmandade. Miramês, no livro comentado, fala que a palavra irmão, ela não é aplicada só no mundo dos encarnados. Ela acaba avançando em todos os reinos da natureza, né? Independente das divisões que acabam existindo. Que todos partem da mesma fonte, né? Todo mundo nasce de um só elemento primitivo. Hoje a gente fala muito de seres extraterrestres, né? Cada vez mais esse tema ele acaba vindo mais à tona, né? E quando a gente fala de seres extraterrestres, são seres que habitam, que não habitam a Terra, né? Que estão fora da Terra. Mas na verdade, esses seres eles também foram criados da mesma forma que a gente foi criado, né? Por isso que quando a gente fala de diferentes raças, né? Que essa raça de Capela, que é a raça adâmica, quando ela surgiu, quando ela encarnou na Terra, eles não deixaram de ser da Terra por esse momento, né? Eu acredito muito que existem seres específicos de planetas específicos, né? Porque a gente não foi criado junto com o planeta, a gente só usa aquele planeta como uma transição da nossa evolução, né? Então, todos os seres são criados da mesma forma, né? Por Deus. Então, quando a gente fala extraterrestre, a gente fala porque a gente está encarnado na Terra. Mas quando a gente estiver desencarnado, esses seres podem não ter o mesmo corpo físico, né, que a gente, né, a aparência física, vamos dizer assim, mas eles foram criados da mesma forma que a gente. Só que alguns já estão muito mais evoluídos, né, muito mais avançados, né, porque nada diz que a gente foi criado ao mesmo tempo. Todos os seres foram criados ao mesmo tempo, né? Porque Deus ele não para de trabalhar e provavelmente ele esteja criando seres espirituais até hoje, né? E provavelmente no futuro a gente que vai auxiliar esses seres que estão nascendo agora, né? Porque a gente já vai ter avançado no progresso evolutivo. Resumindo, né? Todo mundo nasce de um só elemento primitivo, né? E todos nós somos irmãos em Cristo, né? E filhos de Deus. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na semana que vem a gente vai estar entrando num tema sobre a pluralidade dos mundos, né? Que é um tema que eu acabo gostando muito, né? Porque já tive experiências, né, com diferentes seres, assim, com diferentes seres não, com uma raça só diferente da nossa. E, e esse assunto acaba chamando muito a minha atenção, né? Se no próximo vídeo não ficar muito comprido, eu ainda conto meus relatos aqui que eu tive. Eu tive 2 relatos, tá? Com os mesmos seres, mas foram 2 relatos diferentes. E se der tempo eu conto, se não eu conto numa outra oportunidade.
Valeu, pessoal!